Olá! Hoje a gente vai fundo numa frase que, olha, muita gente de fé usa, mas que talvez esteja sem querer limitando uma verdade incrível sobre quem a gente é de verdade. O ponto de partida da nossa conversa é essa afirmação aqui, bem forte, do Márcio Bringuente. E calma, a questão não é duvidar da graça, de jeito nenhum. O foco é esse rótulo, pecador. Será que ele deveria ser uma identidade para a vida toda? Vamos investigar por que isso é visto como uma contradição. Então vamos lá, um rótulo contraditório. Por que uma frase que parece tão normal, tão comum, pode na verdade estar minando uma verdade espiritual tão profunda? Bom, tudo começa com o poder que as palavras têm sobre a nossa mente. Pois é, a linguagem que a gente usa para se descrever acaba mudando a nossa realidade. O material que a gente está analisando defende que as palavras que repetimos sobre nós, elas têm um poder gigantesco. Elas não só descrevem o que a gente vive, elas criam o que a gente vive. Se identificar com um rótulo, isso afeta diretamente como a gente age e no que a gente acredita. E isso nos leva direto para uma coisa chamada o ciclo da identidade. Agora a gente vai ver como essa identidade pode virar quase uma profecia que se cumpre sozinha. E o mais legal é que a explicação junta duas coisas que parecem distantes: neurociência e princípios bíblicos. A frase é simples. O que a gente repete, a gente se torna. A neurociência tem um nome para isso, né? Neuroplasticidade. E funciona de um jeito bem simples. Quanto mais a gente pensa uma coisa, mais forte fica o caminho para esse pensamento no nosso cérebro. Se a repetição constante é "sou pecador", o cérebro vai fortalecer essa trilha. E aí fica muito mais fácil pensar e agir desse jeito. E olha que interessante esse mecanismo. O nosso cérebro é meio obcecado por coerência, ele detesta contradição. Então, se a crença principal lá dentro é "eu sou pecador", o cérebro vai, por conta própria, tentar alinhar as ações com essa crença, quase sem a gente perceber. Isso pode nos levar a repetir os mesmos erros, só para validar aquela identidade que a gente mesma declarou. Essa frase é pesada, né? A fonte usa essa analogia super forte para falar da perspectiva bíblica sobre o nosso velho eu. A ideia é que a nossa antiga natureza não é algo que ficou doente e precisa de um remédio. Não. A Bíblia diz que ela morreu. Morreu junto com Cristo. E se algo está morto, não adianta tentar consertar. É inútil. Ok, então se o velho eu morreu, o que fica no lugar? É aqui que a gente entra na solução central que o material propõe. Uma virada de chave completa na forma como se entende o pecado na vida de quem crê. E a base para essa nova identidade está toda nesse conceito, a nova criação. Olha o que diz a passagem: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso aqui não é uma reforma, sabe? Não é uma versão 2.0. É uma transformação radical, completa. E nesse pacote das coisas velhas que passaram está a identidade de pecador. Essa tabela aqui é fantástica porque resume tudo de um jeito muito claro. Dá uma olhada na diferença. Na identidade antiga, o pecado é a natureza. Então, quando se erra, se pensa, tá vendo? Sou eu mesmo, sendo quem eu sou. Mas, na nova identidade, o pecado vira um acidente. E aí, quando se erra, a reação é outra. Opa, isso não sou eu, estou agindo contra quem eu me tornei. Percebe a diferença? O pecado deixa de ser quem a gente é para ser algo que a gente, infelizmente, faz. Exato. Para quem é cristão, o pecado não é mais o lar, a casa da gente. É uma invasão de território. Essa é a virada de chave. O erro passa a ser um conflito que vem de fora e não algo que brota da nossa verdadeira identidade. Não é mais a nossa morada, mas sim um ataque ao nosso território. Uma invasão que a gente precisa combater. Beleza, a teoria é poderosa. Mas e na prática? Como é que a gente vive essa nova verdade no dia a dia? A análise que estamos fazendo também propõe um método bem prático para renovar a mente com base em tudo isso que a gente viu. E o processo sugerido é bem direto, em 3 passos. Primeiro, identificar a mentira, ou seja, perceber aquele pensamento que vem lá da identidade antiga. Segundo, substituir pela verdade, pegar essa mentira e confrontar com o que a Bíblia diz sobre a nova criação. E terceiro, declarar a nova identidade, falar em voz alta mesmo, porque como a gente viu, essa repetição ajuda a criar e fortalecer aquela nova trilha no cérebro, alinhando a nossa mente com a nossa realidade espiritual. E, para fechar, fica essa pergunta no ar, uma pergunta para a gente refletir. E se a maior de todas as lutas não for contra o pecado em si, mas contra a identidade errada? A proposta aqui é que quando a gente muda o foco, quando paramos de lutar contra o comportamento e começamos a afirmar a identidade correta, a batalha inteira muda de figura. A vitória talvez não esteja no nosso esforço,
mas em simplesmente descansar naquilo que a gente já é.